Olá pessoal, a paz do Senhor. Na aula anterior eu iniciei o nosso estudo sobre a santificação. Essa obra contínua, progressiva que cabe a Deus e a nós e que nos torna a cada dia mais livres do pecado e mais parecidos com Cristo Jesus. Na aula anterior eu falei que todo aquele que crê em Cristo Jesus é selado com o Espírito Santo, se torna templo do Espírito Santo. E é essa habitação do Espírito Santo em nós, essa presença do Espírito Santo em nós, que nos ajuda a perseverar até o fim, até que a gente receba a vida eterna prometida por Deus a todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Na aula de hoje eu quero falar sobre o nosso papel nesse processo de santificação. Essa é a 15ª aula da série Discipulado e eu quero começar lembrando vocês da palavra de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus ensinou aos seus discípulos dizendo que ele era a videira verdadeira, que Deus Pai era o agricultor e que nós, os seus discípulos, éramos os seus ramos. E aqueles que não produzissem frutos seriam cortados da videira. E aqueles que produzissem frutos seriam podados para que produzissem mais frutos ainda. Ou seja, os discípulos que entendessem para que foram comissionados, que continuassem pregando o Evangelho, as boas novas do Evangelho e levando os sinais do reino de Deus a toda criatura, ensinando a obedecer, os mandamentos e a entender a mensagem do Evangelho. Os discípulos que continuassem a missão de Jesus e que fossem como Jesus, para o mundo, eles seriam podados para que produzissem mais frutos ainda. Bom, Gálatas 5 nos traz uma relação de frutos do Espírito Santo, ou seja, de características de caráter, de personalidade de uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo. E essas características são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E a continuação desse texto de Gálatas 5 fala que aqueles que pertencem ao Espírito Santo, que creem em Cristo Jesus, eles crucificaram a sua própria carne, os seus desejos, as suas paixões, para viver essa nova vida que Deus espera que eles vivam. Então, esse é o nosso papel no processo de santificação. Nós precisamos abrir mão de quem nós somos, abrir mão da nossa essência, do nosso caráter e buscar uma nova vida que seja mais parecida com Cristo Jesus. Buscar uma nova vida que produza esses frutos do Espírito Santo. Nós precisamos ser mais amáveis, mais bondosos, mais mansos, ter mais domínio próprio. Enfim, nós precisamos nos esforçar para desenvolver isso. É o que Pedro nos fala. Ele diz que nós precisamos nos empenhar para consolidar o nosso chamado e a nossa eleição. Então, para essa semana, o meu desejo é que você prossiga conhecendo a cada dia mais a Deus e que você se esforce para produzir esses frutos que demonstrem que o Espírito Santo habita em você. A santificação completa, nós só vamos alcançá-la no céu. Mas nessa caminhada aqui na terra, nós precisamos mostrar, apresentar esses frutos que demonstrem que o Espírito Santo de fato está em nós. Nós precisamos demonstrar esse crescimento no conhecimento do Senhor, na sua palavra, na intimidade com Deus. Nós precisamos produzir esses frutos que de fato afirmem a fé que nós professamos. Então, se esforce para isso, se esforce para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Boa semana. Tchau, tchau.